Eu sempre soube que o relacionamento com meu pai era marcado por silêncios pesados, olhares de julgamento e palavras que ele nunca teve coragem de transformar em apoio. Mas quando soube do casamento dele, a segunda vez que ele subia ao altar, já idoso, recomeçando a vida ao lado de uma mulher bem mais nova, percebi que existia uma barreira entre nós mais alta do que eu jamais havia imaginado. Não recebi convite, não houve ligação, mensagem, nada. Apenas o burburinho da família, as fofocas que chegaram até mim como navalhas afiadas. Seu pai vai casar, mas não chamou você. O choque inicial foi quase físico. Eu, uma mulher que havia dedicado décadas à marinha, que havia conquistado cada patente com sangue, suor e disciplina, fui ignorada como se não tivesse valor algum. Naquele momento, senti como se todas as minhas conquistas, as medalhas que brilhavam na parede, os diplomas, as missões cumpridas sob risco de vida, fossem invisíveis diante dos olhos do meu próprio pai. Para ele, eu ainda era aquela menina que não deveria sonhar alto, a filha que envergonhava a família por ter escolhido um caminho de homens. Quando a notícia chegou, estava no meu gabinete, revisando relatórios de uma missão recente. O contraste foi cruel. De um lado, documentos que registravam decisões que salvaram vidas e movimentaram frotas inteiras. Do outro, o vazio de não ser sequer considerada digna de presenciar um momento de união familiar. A mão tremia ao segurar o papel, mas não era pelo peso da responsabilidade militar. Era pela constatação de que, dentro da própria casa, eu era tratada como uma sombra. Conversei com alguns familiares mais próximos, que tentaram justificar o injustificável. Uns disseram, é porque você e ele nunca se entenderam. Outros arriscaram. Talvez ele não quisesse misturar a formalidade da sua farda com o clima festivo do casamento. Mas no fundo todos sabiam a verdade. Meu pai simplesmente não me queria lá. Não queria olhar para mim e ser lembrado de que a filha que ele tentou calar se tornou maior do que suas expectativas medíocres. Era um desprezo calculado. Um silêncio que gritava. Não me convidar era mais do que um esquecimento. Era uma declaração de guerra silenciosa, uma forma de dizer, você não faz parte disso. E ainda assim, não chorei. Não naquele momento. Eu apenas respirei fundo, sentei-me na poltrona do meu escritório e encarei as paredes enfeitadas com lembranças da minha trajetória. Quantas vezes ao longo da minha vida eu já não havia sido excluída? Quantas portas não se fecharam para mim com a justificativa de que mulheres não chegam lá. Talvez esse convite que nunca chegou fosse apenas mais uma cicatriz para a coleção. Mas essa doeu mais, porque não vinha de um estranho, de um superior distante ou de um inimigo declarado. Vinha do homem que me deu o sobrenome, aquele que deveria ter sido meu primeiro incentivador, mas que sempre preferiu ser meu juiz severo. Os dias que antecederam o casamento foram marcados por comentários maldosos. Pessoas que me conheciam perguntavam, você vai? Eu respondia com a mesma calma que aprendi a carregar nos momentos de maior tensão no convés. Não fui convidada. Isso bastava para encerrar a conversa, mas dentro de mim a frase se repetia como uma sentença cruel. Eu imaginava a cena. Meu pai no altar, sorrindo para a nova esposa, cercado por parentes que fingiam não notar a ausência da filha que vestia a farda de almirante. Eles brindariam, ririam, fariam fotos para guardar em álbuns de família, e em cada registro, minha ausência seria a prova silenciosa da rejeição. Houve uma noite, especialmente, em que o peso da exclusão me esmagou. Sozinha em casa, olhei para minhas medalhas e condecorações. Passei os dedos sobre elas, lembrando de cada momento de glória conquistado. O som do metal tilintando parecia zombar de mim. Do que adiantava ter o respeito de centenas de homens sob meu comando, se não tinha sequer o reconhecimento do meu pai? Mas mesmo nessa dor, algo em mim se mantinha firme. Eu sabia que minha vida não podia girar em torno de um convite. Eu já havia aprendido que o silêncio, por mais doloroso que fosse, podia ser transformado em disciplina. E sem saber, aquele convite que nunca chegou seria apenas o início de uma virada que mudaria tudo. Porque o destino, às vezes, tem uma forma cruel, mas perfeita, de nos colocar no lugar exato, na hora exata. E naquele casamento do qual eu deveria ser excluída, o mundo inteiro ouviria meu nome. Não como a filha esquecida, mas como a almirante que a vida me forjou a ser.
Se o convite que nunca chegou foi um golpe inesperado, as palavras do meu pai ao longo da vida foram feridas constantes, cicatrizes abertas que nunca deixaram de arder. Cresci, ouvindo frases que se repetiam como marteladas, moldando minha infância e juventude com uma sensação de inadequação permanente. Muitas vezes me perguntei, como pode alguém que deveria ser porto seguro se tornar o primeiro a afundar nosso barco? A lembrança mais antiga que tenho é dele, sentado à mesa, enquanto eu falava sobre meu sonho de entrar para a marinha. Eu devia ter uns 10 anos, os olhos brilhando ao contar como queria voar, navegar, usar uniforme. Ele riu. Não foi um riso leve, desses que nascem da ternura. Foi uma gargalhada seca, carregada de escárnio. Marinha? Mulher não chega a lugar nenhum nesse meio. Isso é trabalho de homem. Essas palavras, ditas com tanta convicção, foram a primeira muralha que encontrei. Eu ainda era uma criança, mas entendi que, para ele, eu não passava de alguém fadado a fracassar. Anos depois, quando comecei a estudar mecânica e demonstrava habilidade em compreender motores e estruturas, ele voltou a me cortar. Lembro-me de um dia em que desmontei e montei o motor da velha caminhonete dele sozinha. Quando terminei, toda orgulhosa, esperava ao menos um aceno de aprovação. Em vez disso, ouvi: "Isso não prova nada. Você só sabe envergonhar a família metendo a mão em graxa. Mulher direita não se suja desse jeito." Aquilo me dilacerou. Eu buscava reconhecimento, mas recebia desprezo. Na adolescência, quando passei a treinar mais intensamente e a estudar para os exames de admissão, o peso das palavras dele se intensificou. Ele repetia como um refrão cruel: "Você devia aprender a ser esposa, não a brincar de soldadinho. Enquanto outras garotas da sua idade pensam em casar, você só pensa em se meter em quartel. Quem vai querer uma mulher que vive correndo atrás de farda?" Cada frase era uma tentativa de me arrancar pela raiz. E cada vez que ele me humilhava, o resto da família silenciava. Minha mãe abaixava os olhos, minhas tias trocavam olhares constrangidos, e meus irmãos apenas riam, cúmplices. O silêncio dos outros era tão doloroso quanto as palavras dele. Mas talvez o golpe mais duro tenha vindo quando recebi a notícia de que havia passado em uma das etapas mais difíceis da seleção para a Marinha. Entrei em casa vibrando, pronta para compartilhar. Encontrei meu pai no quintal, sentado, tomando café. Contei a novidade, esperando, quem sabe pela primeira vez, vê-lo orgulhoso. Ele me olhou por cima da xícara e disse: "Isso é mentira. Você só quer aparecer. Você nunca vai chegar lá. É uma farsa." Esse dia ficou gravado em mim como uma cicatriz ardente. Foi quando entendi que não importava o quanto eu provasse meu valor. Para ele eu sempre seria a filha que não deveria ousar. Essas palavras moldaram minha vida de 2 formas. A primeira foi como ferida. Sempre que me lembrava delas, sentia a dor aguda do desprezo. A segunda foi como combustível. Cada vez que ele dizia que eu não podia, eu me agarrava à determinação de mostrar que podia sim. E assim, o eco das frases dele acompanhou cada passo da minha trajetória. Quando enfrentava testes físicos exaustivos, lembrava-me dele dizendo que mulher não aguenta. Quando estudava noites inteiras, lembrava-me do "isso é perda de tempo." Quando conquistava missões de risco, o "você só envergonha a família" martelava em minha mente. Curiosamente, percebi que as palavras dele não apenas me feriam, mas também me moldavam. O desprezo constante me ensinou a lidar com a rejeição, a me fortalecer no silêncio. Aprendi a não esperar aplausos de ninguém, porque já sabia que, na minha própria casa, eles não viriam. E isso me tornou ainda mais resistente. Se meu pai não me reconhecia, eu buscaria reconhecimento na farda, na disciplina, na hierarquia que premia resultados, não gênero. Se ele me dizia que eu não chegaria a lugar nenhum, eu usaria cada conquista para avançar mais um degrau. No fundo, talvez ele nunca tenha percebido que cada frase cruel era também uma faísca que incendiava a minha determinação. O que ele achava que eram correntes, transformei em armas. O que ele pensava ser humilhação, transformei em motivação. E assim, cada palavra dita ao longo dos anos foi me preparando para o maior silêncio de todos. O convite que nunca chegou. Porque, no fundo, a exclusão do casamento não foi um fato isolado. Foi apenas o capítulo final de uma história de rejeição
que começou muito antes. Mas o destino é irônico. As mesmas palavras que me feriram foram as que me empurraram para a frente, forjando a mulher que, no dia do casamento dele, não precisaria de convite para ser reconhecida. Porque quando 500 fuzileiros navais ecoaram meu nome, não seria apenas a almirante sendo saudada. Seria também a filha que ouviu durante a vida inteira. Você nunca vai chegar lá. Há quem diga que o silêncio é apenas a ausência de palavras. Para mim, silêncio sempre foi um campo de batalha. Enquanto outros gritavam, debochavam ou zombavam, eu aprendi a calar. Mas esse calar não era submissão. Era estratégia. Era a maneira que encontrei de transformar a dor em disciplina, de não permitir que a voz do meu pai se tornasse a sentença final sobre a minha vida. Cada vez que ele me dizia que eu não passaria de uma fracassada envergonhando a família, eu guardava as lágrimas, engolia o nó na garganta e deixava que esse peso se transformasse em força. O silêncio naquele tempo não era apenas uma resposta contida, era uma forja. Eu sabia que explodir, gritar ou confrontar só me daria mais rótulos de rebelde ou insuportável. Então escolhi o caminho mais duro, suportar em silêncio, mas nunca aceitar. Foi nesse silêncio que me preparei para as primeiras provas que definiriam meu futuro. Enquanto meu pai ria e dizia que mulher não aguenta, eu corria quilômetros na madrugada, quando todos dormiam. Quando ele repetia que isso é trabalho de homem, eu passava noites em claro, decorando fórmulas de física, cálculos de navegação e estratégias navais. Quando ele afirmava que eu jamais passaria nos testes de resistência, eu aumentava a carga nos treinos, correndo até meus músculos queimarem como fogo. A cada humilhação, o silêncio me moldava como aço. No quartel, esse silêncio se tornou minha maior arma. Enquanto muitos colegas explodiam diante do preconceito ou desistiam sob olhares de desconfiança, eu sabia esperar, sabia suportar. Eu sorria em silêncio quando alguém dizia: "Você não vai aguentar essa rotina." Eu engolia em silêncio cada piada velada, cada tentativa de me reduzir, porque dentro de mim eu repetia: "Vocês verão." O silêncio se transformou em disciplina. Foi no silêncio que aprendi a levantar antes do sol, a arrumar a cama com precisão militar, a marchar sem hesitar, a suportar o peso de uma mochila que parecia dobrar meus ombros. Foi no silêncio que aprendi a engolir o cansaço, a ignorar as bolhas nos pés, a suportar os olhos que me queriam longe. E quanto mais o silêncio me moldava, mais eu crescia. Passei nas provas físicas que eliminavam dezenas de homens. Superei barreiras psicológicas que quebravam muitos antes da metade do treinamento. Avancei degrau por degrau, nunca comemorando em voz alta, mas celebrando dentro de mim a cada vitória silenciosa. O silêncio também me ensinou algo essencial: paciência. Eu não precisava provar nada em um único momento. Minha vida seria a prova. Eu não precisava convencer meu pai, nem meus colegas, nem meus superiores logo de imediato. Eu apenas precisava seguir, um passo de cada vez, uma vitória após a outra, até que o conjunto fosse inegável. Esse aprendizado foi o que me sustentou quando recebi a notícia de que não estava convidada para o casamento do meu pai. Doeu, é claro. Foi mais uma cicatriz. Mas diferente de antes, eu já sabia o que fazer com essa dor. Guardá-la em silêncio, deixar que ela me fortalecesse ainda mais. Se ele achava que poderia me calar ao me excluir, estava enganado. Meu silêncio não era ausência, era presença. Era o anúncio invisível de que eu estava apenas esperando a hora certa. E essa hora chegaria, porque naquele casamento do qual fui excluída, eu seria chamada não pelo nome que ele sempre usou para me diminuir, mas pelo título que construí com cada lágrima engolida e cada humilhação suportada. Meu pai não entendeu que, ao tentar me calar, ele me ensinou a dominar o silêncio. E o silêncio, quando usado com disciplina, se transforma em força bruta. Foi assim que cheguei ao posto de almirante. Não com discursos inflamados ou confrontos diretos, mas com uma vida inteira de silêncio que me moldou como ferro. E naquele dia, quando 500 fuzileiros navais ecoaram meu nome, percebi que todo esse silêncio havia finalmente falado por mim. Se o silêncio foi minha armadura, o caminho da oficina ao convés foi a estrada que percorri com essa couraça invisível, passo a passo,
até conquistar algo que muitos julgavam impossível. Minha trajetória não foi apenas um conjunto de feitos militares, mas uma transformação profunda, da menina que mexia em motores velhos para a almirante, que comandava homens e mulheres em missões de vida ou morte. E ainda assim, durante todo esse processo, meu pai escolheu fingir que nada disso acontecia. Tudo começou com a oficina, literalmente. Na adolescência, eu passava horas mexendo em motores enferrujados, graxa cobrindo minhas mãos, o cheiro de óleo impregnando minhas roupas. Para mim, aquilo não era sujeira, era conhecimento. Eu enxergava cada parafuso como uma peça de quebra-cabeça que me aproximava dos meus sonhos. Mas para o meu pai, era motivo de vergonha. Ele dizia, em tom duro: "Você parece um moleque. Isso não é lugar de mulher." Mas eu não desistia. Eu sabia que, para chegar à Marinha, precisava entender não apenas de disciplina, mas também de máquinas, engrenagens, do coração metálico que fazia aviões e navios respirarem. A oficina foi meu laboratório, meu primeiro convés improvisado. Quando finalmente conquistei minha vaga na Marinha, foi como atravessar um portal. O primeiro dia em uniforme, ainda recruta, foi marcado por olhares duvidosos. Alguns sussurravam que eu não duraria uma semana. Outros riam, apostando quantos dias eu resistiria. O eco da voz do meu pai dizendo que mulher não chega a lugar nenhum nesse meio me acompanhava como um fantasma. Mas em vez de me paralisar, aquilo me impulsionava. As primeiras missões foram duras. Havia o peso físico, claro. Carregar equipamentos pesados, enfrentar treinos sob sol escaldante e frio cortante. Mas o peso emocional era ainda maior. Ser constantemente observada como se estivesse prestes a falhar. Cada vez que eu executava uma tarefa, sentia dezenas de olhos esperando pelo meu erro. Mas o erro não vinha, porque eu havia aprendido a viver sob desconfiança desde criança. O tempo passou, e eu fui ascendendo. De simples recruta, tornei-me oficial. De oficial, assumi posições de liderança em pequenas missões. E aos poucos, os olhares de desdém foram se transformando em olhares de respeito. Quando conduzi minha primeira operação de resgate em alto mar, sob tempestade, ouvi pela primeira vez homens sob meu comando me chamarem de senhora, com um respeito que não era protocolar, mas verdadeiro. Missão após missão, fui acumulando não apenas resultados, mas também cicatrizes. Cicatrizes físicas de quedas, cortes, queimaduras. E cicatrizes emocionais, de noites insones, de perdas que precisei suportar em silêncio. Essas marcas eram o preço da farda, e eu estava disposta a pagá-lo. As medalhas começaram a chegar. Primeiro, pequenas condecorações. Depois, reconhecimentos maiores, cerimônias oficiais, fotos em jornais. Cada medalha era um testemunho de que eu havia superado mais um obstáculo, de que estava cada vez mais distante da sombra de dúvida lançada pelo meu pai. E ainda assim, ele fingia não ver. Nas raras vezes em que nos encontrávamos, ele desviava o assunto. Se alguém mencionava minha patente, ele mudava de tema. Se comentavam sobre minhas conquistas, ele permanecia em silêncio, como se aquilo não tivesse importância. Para ele, parecia ser mais confortável viver em uma mentira conveniente, a de que sua filha nunca havia se tornado nada, do que encarar a verdade de que ela havia se tornado muito mais do que ele imaginava. No fundo, sei que a indiferença dele não era apenas desprezo, era medo. Medo de admitir que estava errado, medo de aceitar que suas palavras duras não me destruíram, mas me forjaram. Reconhecer minha vitória seria reconhecer sua falha, e ele não estava disposto a isso. Mas a vida não se molda ao orgulho de ninguém. O tempo continuou passando, e eu continuei crescendo, até que, depois de anos de suor, lágrimas e sangue, cheguei ao posto que muitos sonham, mas poucos alcançam: almirante. Uma das maiores honrarias que a Marinha poderia conceder a alguém. Lembro-me do dia da nomeação oficial. Estava em pé, farda impecável, diante de centenas de pessoas. Autoridades civis e militares se levantaram para me aplaudir. O hino tocava, as luzes refletiam nas condecorações no meu peito. Eu deveria estar em êxtase. E, de certo modo, estava. Mas em meio àquele momento glorioso, uma ausência gritava. Meu pai não estava lá. Não porque não pudesse estar, mas porque não quis.
Porque fingir que não havia nada para ver era mais fácil do que confrontar a realidade de que a filha que ele nunca acreditou agora ocupava um posto de comando sobre centenas de homens e mulheres. Foi ali que compreendi algo definitivo. Eu não precisava do olhar dele. Não precisava da validação dele. Eu já tinha todos os olhares que importavam. Os da minha tropa, dos que confiaram em mim nas horas mais difíceis, dos que marcharam sob minhas ordens, dos que sobreviveram porque eu tomei decisões firmes. Da oficina ao convés, percorri uma estrada solitária, feita de suor e silêncio. E mesmo que meu pai continuasse fingindo não ver, eu sabia que o mundo via. A história registrada nos relatórios, nas medalhas, nas missões, nas vidas salvas, era impossível de apagar. E, ironicamente, foi esse mesmo fingimento dele, essa recusa em me reconhecer, que deu ainda mais força ao momento em que a verdade seria impossível de esconder. Porque no dia de seu casamento, quando ele tentou me excluir mais uma vez, o mundo inteiro se levantaria para dizer aquilo que ele sempre se recusou a admitir. E ele não poderia mais fingir. O dia do casamento do meu pai amanheceu como qualquer outro para ele, mas não para mim. A exclusão já estava clara. Eu não fazia parte da lista de convidados. Meu nome não estava nos convites dourados que circulavam pela família. E tampouco havia um lugar reservado para mim em nenhuma das mesas cuidadosamente organizadas do salão luxuoso. Ainda assim, por ironia do destino, minha presença não seria apenas inevitável. Seria oficial. Naquela manhã, acordei cedo, como sempre. Minha rotina militar não me permitia viver de acordo com humores ou conveniências. O relógio me lembrava que eu tinha obrigações, e naquele dia, uma delas se misturava com a vida pessoal de forma tão cruel quanto inesperada. O protocolo da Marinha exigia minha presença. Como almirante, eu deveria representar oficialmente a instituição em eventos de grande relevância, especialmente quando civis de alta projeção estavam envolvidos, e o casamento do meu pai, por sua ligação política e social, tinha esse peso. Eu não fui convidada como filha. Fui convocada como almirante. A farda cerimonial estava impecável. Botões alinhados, com decorações polidas, cada detalhe brilhando sob a luz da manhã. Ao me olhar no espelho, vi não apenas uma militar, mas também a mulher que fora renegada tantas vezes pelo próprio pai. A contradição era brutal. Ele queria me excluir como filha, mas não podia me evitar como autoridade. O que ele tentou apagar em vida privada ressurgia, ainda mais forte, em vida pública. O caminho até o salão de festas foi silencioso. No carro oficial, olhava pela janela e pensava em todas as vezes que ele havia dito que eu não passaria de uma vergonha, que jamais seria alguém. Lembrei-me das frases duras. Isso não é para a mulher. Você não passa de uma mecânica suja de graxa. E agora, ali estava eu, a caminho do casamento dele. Não como sombra ou vergonha, mas como almirante da Marinha do Brasil. Quando o carro parou em frente ao local, já havia uma multidão. Parentes, convidados, curiosos. O tapete vermelho se estendia até a entrada, ladeado por arranjos de flores caríssimos. As pessoas riam, brindavam, tiravam fotos. Eu desci do carro em silêncio. O som das minhas botas ecoou firme, distinto do burburinho. Alguns se viraram para olhar, e em segundos a notícia se espalhou. É a filha dele, a almirante. Não precisei dizer nada. A farda falava por mim. Entrei no salão com passos firmes. O ambiente estava tomado pelo luxo. Lustres de cristal, mesas decoradas, música suave preenchendo o ar. Mas à medida que avancei, a atmosfera foi mudando. As conversas diminuíram. Os olhares se voltaram para mim. Alguns surpresos, outros incrédulos. A família, reunida em mesas próximas ao altar, parecia desconfortável, como se minha presença fosse uma mancha na festa perfeita. E então, eu o vi. Meu pai de terno impecável, sorriso no rosto, a noiva ao lado, rodeado de amigos e parentes que celebravam sua nova vida. Quando nossos olhos se encontraram, o sorriso dele congelou. Por um instante, sua expressão oscilou entre choque e raiva contida. Ele não me esperava ali, não como filha, não como presença indesejada, mas como autoridade reconhecida. Ele desviou o olhar rapidamente, tentando recompor a postura. Fingiu que não me viu, mas era impossível ignorar a minha entrada. Todos estavam olhando para mim. Todos percebiam a tensão invisível que atravessava aquele salão.
Segui até o espaço designado pelo protocolo. Minha postura era impecável. Não ergui a voz, não confrontei ninguém, não tentei reivindicar nada. Apenas estava ali, firme, representando mais do que uma filha renegada, representando a Marinha, a disciplina, a honra conquistada com anos de luta. Mas, no fundo, eu sabia que minha simples presença já era um confronto. Eu, a filha não convidada, estava ali porque a vida não permitiu que fosse diferente. Porque, por mais que ele tentasse apagar, minha trajetória me trouxe até aquele lugar, aquela hora, de forma incontornável. Os convidados cochichavam. Muitos sabiam da nossa história. Sabiam das frases duras que ele lançara contra mim ao longo da vida. Ver-me ali, em farda, era para eles um espetáculo à parte, uma ironia viva. Eu podia sentir o peso dos olhares, alguns de admiração, outros de julgamento, mas todos reconhecendo que algo extraordinário estava acontecendo. A noiva, constrangida, lançou-me um olhar rápido, incerto, sem saber como reagir. Os irmãos, tios e primos evitaram me encarar diretamente, como se o silêncio pudesse apagar a cena. Mas nada podia apagar. Eu estava ali. E foi assim que o dia do casamento do meu pai, que deveria ser lembrado apenas como uma celebração da nova vida dele, começou a se transformar em algo muito maior. Porque minha chegada não era apenas a presença inesperada de uma filha excluída. Era o anúncio silencioso de que nenhuma exclusão pode apagar uma vida inteira de conquistas. Eu não precisei levantar a voz. Não precisei exigir nada. Apenas caminhei até meu lugar, sentei-me ereta e deixei que o peso da minha farda falasse por mim. Naquele instante, compreendi que não havia como o dia terminar sem que a verdade viesse à tona. Por mais que ele tentasse fingir, o mundo inteiro, reunido naquele salão, já sabia. A filha que ele tentou esconder era agora maior do que sua rejeição. E isso era apenas o começo. O salão estava abarrotado. Era o retrato perfeito do que meu pai sempre sonhou para si mesmo. Luxo, aplausos sociais, tapetes vermelhos, convidados ilustres e uma noiva sorridente ao seu lado. Cada detalhe havia sido cuidadosamente preparado para mostrar ao mundo uma imagem de prestígio. Mas havia um detalhe que ele não conseguira controlar, por mais que tentasse: minha presença. Quando entrei de farda cerimonial, carregando comigo não apenas medalhas, mas a história de uma vida inteira de disciplina, silêncio e superação, o ambiente mudou. Era impossível não perceber. O burburinho cessou aos poucos, como ondas que perdem força diante de uma maré mais forte. O salão, que antes vibrava em risos e conversas animadas, mergulhou em um silêncio tenso. Eu avancei alguns passos, sem pressa. Meu corpo estava ereto, minha expressão firme, meus olhos fixos no horizonte. Não olhei para os lados. Não procurei cumplicidade em olhares familiares. Apenas caminhei, e cada passo parecia ecoar muito mais alto do que o som da música ambiente que continuava a tocar. Agora deslocada, como se também se sentisse constrangida. Foi então que vi o olhar dele. Meu pai estava sentado à mesa principal, cercado de parentes, amigos e da nova esposa. Seu rosto, até então aberto em sorrisos de anfitrião, congelou no instante em que nossos olhos se cruzaram. Era como se tivesse sido pego de surpresa por uma verdade que ele tentava esconder há décadas. O olhar dele era gélido, carregado de raiva e desprezo. Mas havia também outra coisa ali, escondida atrás da máscara endurecida. Medo. Não era o medo de mim, mas do que eu representava. Porque naquele salão, repleto de testemunhas, ele não poderia negar minha existência. Eu não estava ali como a filha que ele desprezou, mas como a almirante da Marinha, uma mulher que carregava em si não apenas um título, mas uma legião de histórias, feitos e pessoas que me respeitavam. Ele desviou os olhos rapidamente, como quem tenta anular uma presença incômoda. Mas o gesto foi em vão, porque todos ao redor já haviam percebido a tensão. A nova esposa lançou-lhe um olhar preocupado, como quem perguntava em silêncio: quem é ela, afinal? Alguns convidados cochicharam, outros simplesmente me encararam em silêncio, como se estivessem diante de um espetáculo inesperado. Eu me mantive firme. O treinamento militar me ensinou a não ceder ao desconforto, a não reagir com impulsos, mas a transformar cada segundo em postura. Sentei-me no lugar que me fora reservado pelo protocolo, erguendo o queixo e ajustando os ombros.
Eu não precisava falar nada. Minha presença já era uma resposta. E mesmo assim, cada detalhe ao meu redor parecia gritar. Os olhares da família eram uma mistura de julgamento e desconforto. Alguns parentes claramente se encolhiam, como se minha farda fosse um espelho que revelava suas próprias omissões ao longo dos anos. Outros, mais distantes, me observavam com admiração, murmurando entre si sobre a ironia de eu estar ali, sem convite, mas com uma presença mais marcante do que qualquer outro convidado. Enquanto a cerimônia avançava, percebi que meu pai evitava olhar para mim. Fingiu não ver, mas era impossível sustentar a mentira. O salão inteiro sabia. Era como se o espaço estivesse dividido entre duas forças invisíveis: a festa que ele queria exibir e a verdade que eu carregava. O momento mais revelador aconteceu durante um brinde. Um dos convidados mais próximos, talvez sem perceber o peso da situação, mencionou meu nome em voz alta. É uma honra ter aqui a Almirante Maria, que tanto orgulha a nossa marinha. O salão explodiu em aplausos discretos. Algumas pessoas se levantaram, outras acenaram com a cabeça em minha direção. E ali, diante de todos, meu pai foi obrigado a aplaudir também. Suas palmas soaram lentas, mecânicas, forçadas. Seus olhos não escondiam a fúria. Era um gesto pequeno, mas revelador. O homem que sempre me chamou de fracasso, que dizia que eu não chegaria a lugar algum, agora era obrigado, em seu próprio casamento, a reconhecer, ainda que de forma constrangida, a verdade que ele tentou apagar. Naquele momento, não senti ódio, não senti vontade de vingança. O que senti foi algo maior, a certeza de que eu não precisava mais provar nada. O silêncio que carreguei durante toda a vida havia se transformado em triunfo. Eu estava ali, não porque ele quis, mas porque minha trajetória me trouxe até aquele lugar. E no fundo, eu sabia que aquilo era apenas o prelúdio. O ápice ainda estava por vir. Porque embora o salão já tivesse reconhecido minha presença, embora o olhar gélido do meu pai revelasse sua impotência, ainda haveria um instante que mudaria tudo. Um instante em que não seria apenas eu contra ele. Seria eu diante do mundo. E o mundo se levantaria para dizer em alto e bom som aquilo que ele nunca quis admitir. Almirante Maria. Se até então minha presença havia sido um incômodo silencioso, um desconforto que se espalhava em olhares e cochichos, o momento seguinte transformaria tudo em algo impossível de ignorar. Porque há situações em que o silêncio não basta, em que a formalidade precisa se impor com voz firme, clara e irrefutável. E naquele salão luxuoso, repleto de convidados que fingiam normalidade, a verdade estava prestes a ser proclamada diante de todos. A cerimônia avançava entre discursos de amigos, músicas suaves e brindes ensaiados. Meu pai, sentado à mesa principal, se esforçava para manter a postura. Eu conseguia enxergar, mesmo à distância, a rigidez dos ombros dele, o maxilar travado, o sorriso congelado. Ele tentava aparentar naturalidade, mas cada músculo do seu rosto denunciava a tensão. A cada vez que algum convidado me olhava com admiração, eu via o orgulho ferido dele sangrar em silêncio. E foi então que aconteceu. O mestre de cerimônias, um homem de voz grave e postura impecável, subiu ao pequeno palco improvisado no centro do salão. Ele segurava um microfone, pronto para conduzir a próxima etapa da celebração. A noiva sorria. Os convidados aguardavam em expectativa. Eu mantinha a compostura, preparada para qualquer tipo de situação. Mas nem eu imaginava que o anúncio viria com tamanha força. Senhoras e senhores, peço a atenção de todos. Antes de darmos continuidade aos festejos, a organização deste evento deseja registrar uma presença de extrema honra entre nós. O burburinho cessou instantaneamente. Todos os olhares se voltaram para o palco. Hoje, neste salão, temos não apenas uma convidada, mas uma autoridade cuja trajetória de vida é motivo de orgulho nacional. Peço que todos se levantem para receber oficialmente a presença da Almirante Maria, representante da Marinha do Brasil. As palavras caíram sobre o salão como uma onda de choque. Por um segundo, o silêncio foi absoluto. Depois, como se obedecessem a um comando invisível, as cadeiras arrastaram, copos foram pousados e mais de uma centena de pessoas se levantaram em respeito. O impacto foi devastador.
Até mesmo os que me olhavam com desprezo não puderam evitar. Levantaram-se, alguns hesitantes, outros convictos, mas todos de pé. Os murmúrios começaram. Almirante, ela. Eu não sabia que era dela que falavam. Incrível, não fazia ideia. E no meio desse movimento coletivo estava meu pai. Ele tentou resistir, permanecer sentado. O corpo dele vacilou entre a raiva e a obrigação social. Mas a pressão ao redor era esmagadora. Todos estavam de pé. A nova esposa, constrangida, levantou-se rapidamente. Os parentes, mesmo a contragosto, seguiram o gesto. O salão inteiro estava ereto, voltado para mim. E ele, acuado, foi forçado a se levantar também. Quando seus olhos encontraram os meus, vi o que jamais havia visto antes: vulnerabilidade. Ele não tinha como negar, não havia como apagar, não havia como fingir que eu não estava ali. O cerimonial havia falado, e agora o mundo inteiro sabia. Eu era a almirante. Levantei-me lentamente. Meu corpo respondeu com a firmeza que anos de disciplina me ensinaram. Minha farda refletiu a luz dos lustres, minhas condecorações brilharam, e cada detalhe daquela cena gritava a verdade que ele passou a vida tentando esconder. O mestre de cerimônias continuou. A presença da Almirante Maria é motivo de honra não apenas para este evento, mas para todos os brasileiros. Sua trajetória é marcada por coragem, disciplina e liderança. Hoje, além de filha deste homem que celebra sua união, ela representa o respeito de uma nação inteira. As palavras foram facadas silenciosas no orgulho do meu pai. A cada frase, eu via sua expressão endurecer, mas ao mesmo tempo vacilar. Ele não podia se levantar contra aquilo. Era público demais, oficial demais, grandioso demais. E enquanto o salão aplaudia, eu apenas mantive o olhar firme. Não sorri, não chorei, não ergui os braços em comemoração. Apenas permaneci ereta, deixando que o peso da minha farda falasse por mim. Aquele anúncio foi muito mais do que uma formalidade. Foi um divisor de águas. Até então, minha presença poderia ser vista como um detalhe desconfortável, uma coincidência. Mas depois daquele anúncio, não havia mais volta. O mundo sabia, e meu pai não tinha mais como negar. O casamento dele, que deveria ser apenas um espetáculo de luxo e poder, se transformou em palco para uma verdade maior. A filha renegada era, na verdade, a figura mais respeitada daquele salão. E no fundo eu sabia, o ápice ainda estava por vir. Porque, se o anúncio oficial já havia estremecido o ambiente, o que aconteceria quando a saudação militar ecoasse pelos lábios de 500 fuzileiros navais seria algo impossível de apagar da memória de qualquer um que estivesse ali. Se o anúncio oficial já havia silenciado o salão e arrancado de todos um respeito inegável, o que aconteceu a seguir foi algo que ninguém jamais esqueceria. Porque há momentos em que o destino parece planejar cada detalhe, cada segundo, para transformar uma cena em história viva. E naquele casamento, diante de olhares que me ignoraram a vida inteira, a verdade não apenas seria dita, ela ecoaria com a força de 500 vozes em uníssono. O mestre de cerimônias ainda falava, exaltando minha presença, quando o movimento começou. Ao fundo do salão, perto da entrada principal, um grupo de homens se levantou de forma sincronizada. Não eram meros convidados. Eram fuzileiros navais. Alguns ainda em trajes civis, outros parcialmente fardados. Todos reunidos porque tinham ligação direta com a minha carreira. E, principalmente, com a instituição que eu representava. Muitos haviam servido sob meu comando. Outros em missões conjuntas. Outros ainda estavam ali porque sabiam que a presença de uma almirante exigia reverência. O som das cadeiras arrastando chamou a atenção de todos. O burburinho cresceu. O olhar da noiva se voltou em espanto, e meu pai, por instinto, tentou disfarçar o incômodo. Mas não havia como deter o que estava prestes a acontecer. De repente, como se fosse um comando invisível, eles se alinharam. 50, 100, 200, até que o salão inteiro percebeu. Eram mais de 500 fuzileiros navais, espalhados entre os convidados, formando uma espécie de muralha de disciplina. O mestre de cerimônias, percebendo a cena, deu um passo para trás. Ele sabia.
Aquela não era mais a sua fala. Aquilo agora era maior do que ele, maior do que qualquer protocolo de festa. Então veio o momento. Em um só gesto, 500 fuzileiros levaram as mãos às testas, em continência firme, e as vozes ecoaram juntas, fortes, seguras, carregadas de disciplina e orgulho. Almirante! Maria! O som reverberou pelo salão como um trovão. As paredes vibraram. O eco atravessou o silêncio que havia se instalado minutos antes e o transformou em catarse. Não havia como ignorar. Não havia como fugir. Ali, diante de todos, eu não era mais apenas a filha renegada. Eu era a autoridade máxima em respeito. A mulher que havia conquistado com sangue, suor e silêncio aquilo que meu pai passou a vida tentando negar. Os convidados, atônitos, se levantaram mais uma vez. Alguns aplaudiram instintivamente. Outros apenas observaram em choque. Mas ninguém ficou indiferente. E no centro da cena estava ele, meu pai. Seus olhos, que tantas vezes me fitaram com desprezo, agora estavam arregalados. O vinho que ele levava à boca quase lhe escapou dos lábios, e por um instante engasgou-se, tossindo discretamente, tentando esconder o constrangimento. Mas não havia como. Todos viram, todos sabiam. A verdade estava ali, estampada de forma inegociável. O homem que me chamou de fracasso a vida inteira, que dizia que eu só envergonhava a família, estava diante da filha que tinha agora uma tropa inteira pronta para erguer sua voz em saudação. Não era apenas minha vitória, era a derrota definitiva do silêncio dele. Eu me levantei lentamente, o coração pulsando forte, mas o rosto sereno. Coloquei-me em posição, retribuí a continência com a mesma firmeza que eles me deram. O salão explodiu em aplausos, e eu permaneci ali, imóvel, firme como uma rocha, sabendo que aquele era o clímax de toda uma vida de rejeições transformadas em disciplina. E naquele instante, percebi algo ainda maior. Não era apenas sobre mim e meu pai, era sobre todas as vezes que mulheres como eu foram desacreditadas, todas as vezes que vozes foram caladas, todas as vezes que sonhos foram tratados como impossíveis. Eu representava muito mais do que minha própria história. Eu representava a força de quem se recusa a ser silenciado. O brado dos fuzileiros ecoou mais uma vez. Almirante Maria! E então, o impossível aconteceu. O salão inteiro, mesmo os que não entendiam a solenidade militar, se levantou em respeito. Era como se o mundo tivesse decidido, naquele instante, corrigir décadas de injustiça. O olhar do meu pai cruzou novamente com o meu. Não havia mais desprezo. Não havia mais negação. Havia apenas o peso da derrota silenciosa. A vergonha estampada no rosto de quem percebeu tarde demais que a filha que tentou calar era, agora, aclamada diante de todos. E eu não disse nada. Porque não precisava. Minha vida, minha farda, minha tropa falaram por mim. Se até aquele instante meu pai ainda conseguia sustentar, com esforço, a máscara de superioridade e controle, tudo desmoronou no momento em que os ecos da saudação ressoaram como trovões dentro do salão. Almirante! Maria! Não foi apenas uma chamada militar. Foi a sentença pública de uma verdade que ele passou a vida inteira tentando esconder. Não havia mais como fingir. Não havia mais onde se esconder. Eu pude ver em câmera lenta a transformação em seu rosto. O homem que tantas vezes me olhou de cima para baixo, como se eu fosse uma falha, agora estava diante de um exército inteiro que se levantava para me reconhecer. Ele tentou erguer o copo de vinho como quem se agarra a um gesto cotidiano, mas sua mão tremia. O líquido vermelho balançou dentro da taça, e ao levar à boca, ele se engasgou. Tossiu, disfarçou, pigarreou, mas não conseguiu esconder. A vergonha o sufocava mais do que qualquer vinho poderia fazer. Os olhares ao redor não perdoaram. Cada convidado que o via tossir sabia o que aquilo significava. Era como se a cena se tornasse uma metáfora viva. O pai que tentou engolir a grandeza da filha, mas agora se engasgava com a verdade, exposto diante de todos. Eu permaneci em silêncio. Sempre em silêncio. Era essa a minha arma mais poderosa. Não havia necessidade de discursos inflamados, nem de gritos vingativos. A cena falava por si só. Enquanto 500 fuzileiros mantinham-se eretos em continência, meu pai encolhia na própria cadeira,
os ombros pesados, os olhos evitando os meus. O constrangimento dele era palpável. Vi seus amigos de longa data lançarem-lhe olhares incômodos, como quem perguntava em silêncio: como você ousou negar uma filha assim? Vi parentes que sempre repetiram suas palavras de desprezo agora se virarem para mim com admiração e até mesmo arrependimento. A nova esposa, visivelmente desconcertada, pousou a mão sobre o braço dele, tentando amenizar o impacto, mas não havia como suavizar o golpe. Naquele momento, percebi que não era eu quem estava sendo julgada. Era ele. Por décadas, ele espalhou frases cruéis. Você não serve para nada. Mulher não tem lugar na marinha. Você só vai envergonhar a família. Pois agora, cada uma dessas frases pairava no ar como fantasmas, e todos ali podiam ver com clareza quem, afinal, estava errado. E meu pai sabia disso. Seu olhar cruzou com o meu por um instante. Foi rápido, como quem toca em algo incandescente e se queima. Mas nesse relance vi tudo: raiva, orgulho ferido, arrependimento contido e, acima de tudo, impotência. Ele não tinha mais armas. Tudo o que ele podia fazer era abaixar os olhos. Nunca pensei que veria aquele homem, tão altivo, tão acostumado a impor sua vontade pela força da voz e do temperamento, reduzido ao silêncio. Mas ali estava ele, preso em sua própria arrogância, incapaz de sustentar a mentira diante da evidência que o mundo inteiro aplaudia. E o mais cruel de tudo era que ele não poderia se levantar contra mim, nem em palavras. Qualquer tentativa de menosprezar minha presença, naquele momento, seria recebida com desprezo pelo salão inteiro. Ele estava sozinho. A filha que ele rejeitou agora era intocável. A ironia era avassaladora. Enquanto o salão reverberava minha patente, eu não precisei mover um dedo para desarmá-lo. Não precisei levantar a voz. Eu apenas permaneci firme, em pé, retribuindo a continência, com a serenidade de quem sabia que aquele era o ápice de uma vida inteira de luta. Meu pai, por sua vez, murchava diante de mim. O homem que antes me intimidava com frases duras agora estava curvado, derrotado por um gesto coletivo de respeito que ele jamais poderia manipular. Sua arrogância se dissolveu diante da força de 500 vozes que gritavam não apenas meu título, mas também a vitória da disciplina sobre o desprezo. Foi então que compreendi. Não havia mais nada que eu pudesse exigir dele. Um pedido de desculpas soaria vazio. Palavras seriam pequenas demais para reparar anos de rejeição. A verdadeira justiça estava feita. A imagem do meu pai, engasgado, em silêncio, incapaz de reagir, seria a lembrança que marcaria todos que estavam ali. Ele não pôde fingir, não pôde disfarçar, não pôde negar. E pela primeira vez na vida, foi ele quem se encolheu diante de mim. Naquele salão diante de todos, compreendi algo que levei uma vida inteira para aprender. Eu não precisava de palavras dele. Nunca precisei. Não era a voz do meu pai, nem sua aprovação, que definiriam quem eu era ou o que eu conquistei. A vida havia me ensinado, com cada ferida e cada silêncio, que a verdadeira vitória não vem quando alguém que te rejeitou pede desculpas. A verdadeira vitória vem quando a realidade se impõe de forma tão grandiosa que o silêncio do outro se torna confissão. Eu estava ali, em pé, com a farda impecável, minhas medalhas refletindo as luzes do salão, o eco da saudação dos 500 fuzileiros ainda vibrando no ar. O aplauso continuava, intenso, como se ninguém quisesse que aquele momento acabasse, e eu apenas respirava fundo, deixando que cada segundo se gravasse em minha alma. Meu pai estava sentado, derrotado pelo peso da própria arrogância. Ele tentou se recompor, erguer o queixo, voltar ao papel de anfitrião orgulhoso, mas era tarde demais. A imagem dele engasgando com o vinho, os olhos abaixados, o corpo encolhido diante de mim, já havia se espalhado pelo salão como fogo em palha seca. Não havia máscara que resistisse àquilo, e eu percebi que não precisava dizer nada. O silêncio era, mais uma vez, minha arma mais poderosa, porque enquanto ele mergulhava em vergonha, eu permanecia firme, em silêncio, representando tudo o que ele tentou negar: disciplina, honra, conquista. Naquele instante, lembrei de todas as frases que ele me lançou ao longo da vida. Você não serve para nada. Isso não é lugar de mulher. Você só sabe envergonhar a família. Cada uma delas ecoou na minha mente,
mas não como ferida. Pela primeira vez, elas soaram pequenas, ridículas, vazias, porque agora, diante de todos, o contraste era tão brutal que ninguém jamais poderia acreditar nelas. A ironia da vida era absoluta. Ele tentou me apagar, mas o mundo me iluminou. Ele tentou me silenciar, mas 500 vozes gritaram meu nome. Ele tentou me reduzir a nada, mas eu estava ali, maior do que seu desprezo, maior do que sua rejeição. Enquanto os aplausos diminuíam lentamente, eu voltei a sentar-me. Minha postura seguia impecável, sem ostentação. Eu não precisava comemorar. Já havia vencido. E essa vitória não se resumia a uma cena pública. Era a soma de todos os anos de luta, todas as madrugadas de treino, todas as lágrimas engolidas em silêncio, todos os dias em que escolhi continuar mesmo quando tudo parecia contra mim. Olhei ao redor e vi os convidados. Alguns me encaravam com admiração, outros com arrependimento, muitos em silêncio absoluto, ainda digerindo o que haviam presenciado. Vi parentes que antes repetiam as frases cruéis do meu pai agora evitando me encarar, como se a vergonha também fosse deles. Vi a nova esposa dele, constrangida, tentando sorrir para os convidados, mas sem saber onde esconder os olhos. E vi meu pai, imóvel. Pela primeira vez, não era ele quem tinha a palavra, era ele quem não tinha nada a dizer. Foi ali que entendi. Eu não precisava de desculpas. Não precisava que ele me chamasse de filha. Não precisava que ele admitisse seus erros. Porque, no fundo, já não importava. A vida havia me dado o que nenhuma palavra dele poderia oferecer. Reconhecimento. Não apenas o reconhecimento militar, mas o reconhecimento humano, coletivo, público. O silêncio dele era a minha resposta. Aquela cena seria lembrada para sempre. Não como o casamento luxuoso que ele planejou, mas como o dia em que sua filha, a filha que ele tentou apagar, foi exaltada diante de todos. O dia em que a farda falou mais alto do que o sangue. O dia em que a honra venceu o desprezo. E quando me levantei para sair, já no final da cerimônia, ouvi novamente o eco das vozes firmes. Almirante Maria foi como um selo final, um martelo batendo para encerrar o julgamento. O salão inteiro, de pé, aplaudiu mais uma vez. Eu caminhei até a saída com passos firmes, sem olhar para trás. Não havia necessidade. O que eu tinha para viver já estava diante de mim. O que eu precisava vencer já estava vencido. Naquele momento, percebi que minha maior vitória não foi a farda, nem as medalhas, nem o título de almirante. Minha maior vitória foi o silêncio. O silêncio que me moldou, o silêncio que me sustentou, o silêncio que falou por mim quando as palavras eram desnecessárias. E assim, saí do salão com a certeza gravada em cada passo. Eu não precisei de convite, nem de reconhecimento do meu pai, porque no final, não foi ele quem me definiu. Fui eu. Foi minha disciplina. Foi minha honra. Foi minha história. E a história, diferente dos convites que ele escolheu enviar ou esconder, ninguém jamais poderia apagar.